Para você, meu amigo ligado, está começando mais um Placar Eletrônico. Hoje é dia 10 de setembro de 2018. Eu sou Murilo Bronzeri, o MB. E de agora em diante, todas as informações sobre futebol com muita inteligência, bom humor, tudo aqui no seu canal 25. Tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro que está começando a sua reta final. O Palmeiras venceu o derby 1-0 no Corinthians. O Santos voltou a vencer Gabigol. O Gabigol voltou a ser Gabigol. Isso aí, sensacional. E o Tricolor venceu mais uma, disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Inter de Porto Alegre. Teve Grenal também, que pegou fogo. Nós vamos comentar declarações de Renato Gaúcho, vestiário. Teve o clássico vovô, Fluminense e Botafogo. Michuruca, mas teve o clássico também. E tudo o que vai acontecer nas semifinais da Copa do Brasil essa semana, que tem Corinthians e Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro. Estamos aqui com esses dois. Hoje eu trouxe aqui, o Felipe Melo da mesa, senhor, JB Monteiro, e trouxe o Daverson também da mesa, com 3 cartões amarelos fora das 3 competições. Ou seja, o programa promete. Flávio Bagnoli e JB Monteiro, os dois comentaristas que realmente não são muretas. Esses dois falam sempre a verdade, são comentaristas com todo o respeito de Jundiaí, região e do Brasil também. Que alegria tê-lo de volta, JB Monteiro. Incomensurável prazer. prazer. Esse não tem papas na língua, fala o que pensa, desce do muro e é campeão. JB Monteiro, que alegria tê-lo de volta aqui. Os telespectadores querem te ouvir. Murilo, a alegria toda minha, sempre um prazer estar com vocês aqui. Flavinho lá, meu irmão. Eu queria abrir, para não perder o vício, falando um pouco do Corinthians. O destaque é o seguinte, já venho a vários programas falando aqui, que já devia ter trocado o técnico há muito tempo. O que aconteceu? Esperou tanto, está desclassificado de tudo. Não tem chance mais nenhuma. Nem na Copa do Brasil com o Flamengo, vai ficar ali no meio da tabela em 10º, se não for mais para baixo. Vai trocar o técnico pertinho, dando 2 dias de trabalho num clássico tão importante quanto o Palmeiras. Um absurdo isso. Diretoria do Corinthians, meus pêsames. Vocês afundaram o time. Depois eu falo mais. Tá aí o destaque de JB Monteiro. JB Monteiro está desclassificando. O Corinthians vai jogar semifinal. Já está desclassificando. Eu acho que o Corinthians vai passar. Não passa. Não, se você assistisse Flamengo e Chapecoense, você ia ter certeza que o Corinthians Depois passa. daquela bobagem que ele falou lá, que a prioridade era a Copa do Brasil, não era a Libertadores. E aí a Copa do Brasil agora. Então, mas quer dizer, deixa a Libertadores para lá então, vamos na Copa do Brasil porque é mais fácil? Tenha dó, vai. Daqui a pouco, tudo e muito mais, falando das semifinais da Copa do Brasil. Polêmicas, hein? JB Monteiro promete bombas e polêmicas. Flávio Bagnoli, que alegria tê-lo de volta. Obrigado. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Só alegria? Só alegria. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Mais Tranquilo uma como vez, sempre. Flávio Bagnoli também é um comentarista que desce do muro. O cara que fala a verdade, está sempre comprometido e As pessoas me param no shopping, Monteiro, para falar de Flávio. Param no shopping. Assim, o que está acontecendo? Ele só fala de palestra. Imagina a alegria dele hoje. Imagina a alegria dele hoje. Flávio, seu destaque, muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez aqui com vocês, Monteiro. Prazer dividir a mesa contigo aí. E um grande abraço para o Ale e para o Moselli, que também são parte integrante dessa mesa e que devem estar nos assistindo com toda certeza. Bom, meu destaque inicial hoje vai para falar do São Paulo. O São Paulo ganhou do Bahia de forma sofrida, assim como já tinha ganho do Ceará. O São Paulo vem se mantendo na frente, nós já falamos aqui várias vezes a evolução que o São Paulo teve nas mãos do Diego Aguirre e também com a contratação de alguns jogadores, o que credenciou o São Paulo a ser um postulante ao título e vem fazendo isso liderando ou sempre estando entre os 3 primeiros do campeonato durante um longo tempo. O São Paulo está brigando pela ponta, está em segundo lugar por critérios de desempate, o Inter está em primeiro,
Mas o São Paulo precisa evoluir. O São Paulo está estagnado. O São Paulo está sofrendo para ganhar jogos contra times mais fáceis. A sequência do São Paulo vai ficar muito mais difícil mais para frente. Próximo jogo do São Paulo é o Santos na Vila. E o São Paulo, se não melhorar e o Aguirre não rever algumas coisas, o São Paulo não vai conseguir levantar o título brasileiro. O São Paulo precisa se mexer. Depois nós vamos falar um pouco mais. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli. Ô Flávio, São Paulo é líder, junto com o Inter de Porto Alegre. Sim. São Paulo tá voando, jogou sem o Reinaldo, jogou sem o Bruno Pérez, jogou sem o Everton. O senhor tá cornetando, a torcida do São Paulo vai ficar chateada com o senhor assim. Não, eu tô falando a verdade, tô falando o que eu acho. O São Paulo vem sofreu para ganhar do Ceará, sofreu para ganhar do Bahia. Então, o time que o São Paulo tem e no embalo que o São Paulo vinha, tem que ganhar com propriedade, não sofrendo. Ok, sofrendo faz 3 pontos, é importante, mas uma hora não vai conseguir. Quando o adversário for mais forte, com mais qualidade, não vai conseguir. Esse é o problema, a não ser que evolua. Daqui a pouco falaremos do Tricolor. Tricolor que é líder. Líder, Monteiro, líder. Tricolor é líder do campeonato. Óbvio, né? Junto com o Inter de Porto Alegre, que tem um gol a mais, né, no saldo, mas é líder do Campeonato Brasileiro junto com o Inter de Porto Alegre. Se né? terminasse Na verdade, hoje, o Inter é líder. Se terminasse hoje, quem Mas- seria o campeão? Não, seria o Inter, mas o Não São Paulo interessa. tem o mesmo número de pontos. É, o faltam mesmo número de 14 pontos. rodadas Vocês querem ainda. diminuir. 14 rodadas. Ninguém está diminuindo nada. Não cria Querem confusão diminuir aqui. o Tricolor, meu amor, sim. Querem diminuir o Tricolor. Não. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, que está assim. O Inter e São Paulo com 49. Estão juntos. Apenas aqui no saldo de gols. 49 pontos, seguido de Palmeiras, 46. O Flamengo, 44. O Grêmio, 41. O Atlético Mineiro, que está jogando nesse momento, duelo dos Atléticos, né? Mineiro e Paranaense, 38. Cruzeiro, 33. Santos, 31. O Santos, hein? Quem diria? Saiu do buraco, tá 31 pontos. Fluminense, 31. Corinthians, 30. Com América, 30. Vitória, 29. Bahia, 28. Atlético Paranaense, 27, que está jogando nesse momento também. Botafogo, 26. Vasco, 24. Sport e Ceará, 24. Chapecoense, 22. E o Paraná... Paraná, hein? Já era. 16 pontos. Quando você tá com sina de cair, né, Monteiro? Você chuta a bola na trave. O Paraná tá igual ao México, né? Verdade. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Já foi, Monteiro? Já foi. Já foi? Esquece. Já foi. Já se planeja, já? Pode se planejar para segunda. É? Pode planejar. Flavinho, já foi o Paraná? Já foi. Não Quantas tem vitórias mais o o que fazer? Paraná tem no campeonato? 6. Tá louco. O que ele ganhou o campeonato inteiro, ele tem que ganhar 8 para escapar. Tem que fazer 45 pontos. Quantos pontos tem? E nem a torcida estava Nem com 8, 9 vitórias, 10 vitórias. Fazer 30 pontos para fazer os 46. Ele tem que ter 10 vitórias. Ele ganhou 6 o campeonato inteiro. Como é que vai ganhar 10 em 14 rodadas? Já era. Esquece. O Paraná já foi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente falar do derby aqui e falar também bastante de São Paulo e Santos. Na classificação aqui, o Botafogo tem 26 pontos. O Botafogo tem 26 pontos, está em 15º lugar. E o Vasco tem 24 pontos e está em 16º O Vasco lugar. tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos com o Santos. Com o Santos. Mas, nesse momento, tem 24 pontos, junto com o Sport Recife e junto com o Ceará, com 24 pontos também. Botafogo e Vasco são candidatos, Monteiro, de novo, aí para a Série B? Se você olhar na tabela de hoje, com certeza é. Com certeza é. E está muito confuso, né? O Botafogo e Vasco é um ano cravo, estou na ferradura. Vai ficar... Não sei se, sabe, que se tem chance de cair, porque a fila anda, né? Mas, com certeza, do jeito que está hoje aí, a chance é grande de entrar no pelote aí do Z4. O Vasco perdeu do Vitória, né, Flávio? 1-0. E o Botafogo perdeu do Fluminense, inclusive o Botafogo perdeu um pênalti. Você não acha que o Zé Ricardo, ele deveria ser técnico do Vasco? O Zé Ricardo é a cara do Vasco. É a cara do... E o Valentim é a cara do Botafogo. Né? Trocaram os técnicos, trocaram os... O que está acontecendo, Flávio? E agora? O que vão assim, fazer? O Zé Ricardo, ele era o técnico do Vasco, na minha opinião, foi demitido de forma equivocada. Não era para ser demitido o Zé Ricardo.
Ele fez um grande trabalho ano passado. Pegou o Vasco no buraco, pôs o Vasco na Libertadores. Aí perde jogos no campeonato que é o Carioca, que é um campeonato que não tem... Desculpa, os estaduais tem pouca importância. Perder jogos no campeonato Carioca, ok. Teve resultados que não foram o que a diretoria, a torcida esperavam, mas demitir um treinador promissor e que fazia um bom trabalho, eu acho que o grande problema do Vasco começou aí. O Alberto Valentim, Murilo, ele saiu do Botafogo por uma situação que não dá para criticar. Ele recebeu uma proposta multimilionária lá do Egito. Mas ficou 3 semanas Tudo lá bem, e voltou. mas quem ia adivinhar Monteiro, isso? Mas ninguém ia adivinhar isso. Eu acho que tem times piores que Botafogo e Vasco. O que o Monteiro disse eu concordo. Se você olhar a pontuação na tabela de classificação, eles são candidatos ao rebaixamento, óbvio. Mas tem muita água ainda para rolar, faltam 14 rodadas e, na minha opinião, tem times piores do que o Botafogo e que o Vasco e eles têm camisa, são times grandes e tem técnicos bons, na minha opinião, tanto o Alberto quanto o Zé Ricardo são bons técnicos em início de trabalho. Então eu acho que eles ainda vão conseguir fazer esses times evoluírem, tem a força da camisa, a torcida. Então eu acho que talvez eles escapem. Mas existe a chance, claro que existe. Não, terrível a situação, terrível. Sport 24, Ceará 24. O Lisca doido tá chegando, hein, Monteiro? Tá chegando. Tá. Sport 24 e Chapecoense 22. A Chapecoense tá pedindo para cair, Monteiro? Ah, tá. Também? Com certeza, tá pedindo para cair, com certeza. Olha o número de pontos que eles têm. Veja ele. Bom, G6, Inter e São Paulo, 49 pontos, Palmeiras 46, Flamengo 44, Grêmio 41 e Atlético Mineiro, que joga nesse momento, 38. É isso mesmo? Depois o Cruzeiro tem 33 pontos, está um pouquinho mais longe. Você acha que muda alguma coisa de Atlético Mineiro para Cruzeiro ali, Monteiro ainda, faltando 14 rodadas? Tem chance de mudar, Tem? lógico, né? Com certeza, são 14 rodadas. Acho que aí tudo pode mexer. Mas eu queria só citar uma coisa que eu venho falando aqui há vários programas, entendeu? Que alguns acharam que o Palmeiras não tinha mais chance, estava fora. Dá uma olhada na tabela. E eu falei aqui, Palmeiras vai chegar, não sei se vai ser campeão, mas tem todas as condições de ser campeão sim, com certeza, olha lá. Já está bem atrás do segundo e do terceiro colocado. Flavinho, e aí? O primeiro colocado. Atlético Mineiro 38, Cruzeiro 33, depois Santos 31. Ainda tem chance de mudar pelo menos esse G6 aqui? Eu acho que o G6 tem chance de mudar, mas eu acho que a briga pelo título, eu continuo com a minha opinião, que vai ficar talvez entre São Paulo e Inter. Apesar do Palmeiras estar conseguindo se manter em cima, vai chegar uma hora que não vai dar mais. O limite está chegando. O Palmeiras está nas 3 competições, o Felipão já foi claro que a prioridade do Palmeiras é Libertadores, em segundo a Copa do Brasil e em terceiro o Campeonato Brasileiro. Que o que acontece é que o Palmeiras tem conseguido, mesmo com times alternativos, conquistar os bons resultados e está fazendo o time brigar. Mas uma hora vai chegar ao limite, ó, você vê. Quantos desfalques o Palmeiras vai ter contra o Cruzeiro? O Palmeiras não tem um centroavante para pôr. Borja está machucado, Daverson está suspenso. Daverson está suspenso de todas as competições. Felipe Melo suspenso de todas as competições. Então, não vai ter eles nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, e o Daverson nem no Brasileiro. Não tem Borja, não tem Daverson, que são os únicos 2 jogadores de área. Então, assim, o Palmeiras vai começar a sofrer. Vai ter que colocar, o Campeonato Brasileiro vai colocar quem? Se a prioridade é Libertadores e Copa do Brasil, vai ter que colocar o Papagaio, que é um jogador muito cru ainda, na minha opinião. Bota o William de centroavante. Não, o William de centroavante, o Palmeiras já teve essa experiência, viu que não funciona. Mas ele é o que sai tem. da área. Mas aí você vai sobrecarregar o William, que é um jogador importante que o Palmeiras vai precisar na Libertadores. Você vai pôr ele para se arrebentar num jogo no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras está clara a estratégia do Palmeiras, que a prioridade é Libertadores. Então, é aquilo que eu falei, uma hora não vai dar mais. Não vai dar mais. A não ser que o Palmeiras seja desclassificado ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, aí vai abrir um fôlego. Mas eu não acredito que o Palmeiras caia fora na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras vai passar pelo Colo-Colo. Mas você tem que levar em consideração, Flavinho, que vai acontecer com os outros também isso aí. Com o Inter e com o São Paulo. Não, só que o Palmeiras eles tem estão jogando. Eles estão jogando só o brasileiro. Mas vai machucar, cartão amarelo, entendeu? Sim, mas, então, isso mas vai o desgaste, tropeçar. eles passam a semana descansando e treinando. Não, vai tropeçar. Monteiro, o Campeonato Brasileiro é tão legal, que eu acho sensacional estar nessa nova disputa com novos times.
O Inter veio da Série B. O Inter veio da Série B. O São Paulo, queira ou não, o ano passado capengou, né? Até com rebaixamento. E os dois estão disputando o título. O Inter no primeiro turno esse ano, quando jogou com o Grêmio, foi 0-0 o jogo. O Grêmio deu 30 chutes a gol, o Inter 2. Estava numa polêmica ontem. E no primeiro turno, estava na zona de rebaixamento. E o São Paulo também ninguém acreditava. Vai ser Inter e São Paulo? Você ainda acha que Palmeiras, Flamengo e Grêmio podem também disputar esse título? Pode. Acho que o Palmeiras com mais chance, e o Palmeiras vai chegar, cara. Vai chegar. Estou falando para você, tem elenco, tem técnico. Flamengo também. O Flamengo já está fora da Libertadores. Sim. E agora depende do que vai acontecer na Copa do Brasil, porque eu acho que esse jogo está completamente em aberto. Corinthians e Flamengo. Pelo momento do Corinthians, troca de técnico, eu diria que o Corinthians está um pouquinho abaixo. Copa do Brasil já. Mas eu acho que se o Flamengo cair fora também da Copa do Brasil, aí ele também vai se dedicar ao brasileiro, também é um que vai brigar. Eu continuo dizendo, Tricolor vai ser campeão brasileiro. Me cobrem no final. Vamos cobrar. Me cobrem no final. Tricolor vai ser campeão brasileiro. Vamos falar do derby aqui. Palmeiras 1 no Allianz Parque, Corinthians 0. Enquanto você vê as imagens dos melhores momentos, Monteiro, e aí? Fale do jogo, como é que foi esse jogo, e aí? Bom, é o seguinte, isso aí já estava escrito nas estrelas, né? Está na cara que é da Palmeiras, está na cara. O Corinthians está numa confusão terrível, entendeu? Troca de técnico, jogadores que não poderiam estar ali, não tem a qualidade para um time grande como o Corinthians, né? A sua história. Mas é o que tem, que nem você fala, é o que tem, né? Então tem que aproveitar. Agora, eu achava que seria um placar muito maior. Acho que o Palmeiras ia dar uma saca nos 3-4-0 no Corinthians, entendeu? E foi um placar magro, né? Mas o que vale é os 3 pontos. Agora, como eu vou falar, não só do derby, o Palmeiras vai chegar. Pode escrever e me cobrar depois. O senhor está muito triste hoje, Monteiro. Não estou triste. O senhor está muito triste hoje. Não estou triste. Fala a verdade para o torcedor corintiano. Estou revoltado. O Corinthians não tem o quê? O que o Corinthians não tem? Que o senhor fala? O que o Corinthians não tem? Não tem o que fazer. Amigo. Vai fazer o quê? Viu? O ano passado também não tinha dinheiro. Mas vendeu todo mundo, Monteiro. Mas o ano passado também vendeu. Não, vendeu todo mundo e fez dinheiro. Não, mas você vai querer comparar esse elenco aí com o Rodriguinho, com o Jô, com o que tinha. Não, é diferente, não tem mais jogador decisivo. O Romero é um bom coadjuvante. De vez em quando ele aparecia. Romero nunca foi um cara que, ele é o ator principal do time, ele é o cara desse. Nunca foi. E de vez em quando tinha ali Rodriguinho, Jadson, estava todo mundo, ele fazia 2 gols. Agora, você cobra isso de quem não tem condição de dar. O Corinthians precisa contratar jogador. Não dá mais, fechou a janela. Então tudo bem, não vai dar mais agora. O Corinthians esse ano acabou. Mas se não contratar jogador, não vai fazer. O Jair Ventura não vai fazer nenhum milagre. Claro, não tem o que fazer. Ele é bem melhor que o outro, Sim. Né? Ele não é aprendiz, ele já tem uma bagagem boa dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vendeu todo mundo. Vendeu todo mundo por quê? Porque precisa de dinheiro para pagar as contas. Veja bem, você vai vender a sua mercadoria. Você vende e não repõe? Pô. Monteiro, você tem toda a razão. Vendeu, tentou fazer reposição e a reposição não veio. Não é toda hora que dá certo essa aposta do bom e barato aí. Não é toda hora que dá certo isso aí. Mas eu acho que tudo isso aí é incompetência da diretoria. Você está sem dinheiro por quê? Mal administrado. Tá? Mal administrado. E sem falar do estádio, né? Não vamos nem falar do estádio, porque o estádio é um câncer dentro do Corinthians, entendeu? Tá precisa de liderança. Olha quanto... O Flávio pode falar com bastante autoridade isso. O Palmeiras vem numa crescente financeira de 4, 5 anos, que o Palmeiras mudou sua realidade. Pelo menos é minha opinião. Flávio, você que tem muita autoridade para falar sobre isso. É a primeira vez que o Palmeiras, nesta crescente, colocou um técnico que realmente tem pulso. Esse falou assim, vai jogar esse time porque eu mandei. E aí o trabalho do Alexandre Matos cresce, porque a torcida destruiu o Daverson. A torcida falou assim, o cara trouxe um cara de 20 milhões porque é um lixo. Não, aí tá o cara fazendo gol, sendo decisivo. Por quê? Porque teve um comandante, como teve Tite, como teve Carille, como teve os comandantes. Nem isso o Corinthians teve mais. E
O Felipão era questionado há 2 meses atrás. O Palmeiras vai trazer o Felipão. Nossa, de novo, meu Deus do céu. E tá calando a boca de todo mundo. Eu mesmo achei que o Felipão, ele já estava ultrapassado. Eu, sinceramente, eu não vejo o Felipão com grandes estratégias e tudo mais. Mas ele conseguiu. Ele tem a bagagem dele. Conseguindo. Exatamente. Até agora ele está conseguindo. Até agora. Agora, o Corinthians não tinha isso. Agora, eu concordo com o Monteiro com relação às reposições. Meu, que jogador profissional não quer jogar no Corinthians, cara? Quem é que não quer jogar no Corinthians? Agora, se o Corinthians entrar num buraco, aí ninguém quer mesmo, porque ninguém quer ladeira. Porque sabe que jogar no Corinthians é difícil. Quem quer ir lá jogar no Corinthians para apanhar da torcida, para ser ameaçado, para estar dentro do ônibus, os caras apedrejar o ônibus? Que é isso que acontece. Se o Corinthians começar a entrar nessa crescente, brigar para não cair no Brasileiro, cair fora da Copa do Brasil, aí é que vão ver. Agora, o maior problema do Corinthians para mim, resume-se a uma pessoa só. Essa pessoa chama-se André Sanches. Ele é arrogante, ele dá entrevistas, ele não assume os problemas que o Corinthians tem. Você assiste uma entrevista dele, ele tira o foco o tempo inteiro. Ele fala do Palmeiras, fala do Dudu, fala do outro, fala do estádio do Palmeiras, fala um monte de bobagem, mas ele não toca na ferida dos problemas da gestão dele. E o Corinthians está nessa situação por conta da gestão dele. Ele é arrogante, ele acha que ele vai arrumar outro Ronaldo Fenômeno do nada, e esse cara vai vir e vai tirar o Corinthians do buraco, como foi o Ronaldo Fenômeno aquela vez. Esquece. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. O Corinthians tem limitação financeira. E quando você tem uma situação como essa, ou você faz uma gestão bem feita, cuidando de cada detalhe, ou você vai afundar o Corinthians, André Sanches. Fica de olho. E escolha bem seus diretores, porque tá mal. Tá Monteiro, mal. O Palmeiras que não tem nada com isso. E aí? Felipão tá fazendo um trabalho certinho? Tá, eu ia pegar até o vácuo Sim. que você falou sobre o Felipão, né? Para mim passar para o lado do Corinthians isso aí. O Jair Ventura não é o técnico correto. Tem que ser um técnico ali que vai balançar. Hoje vai chegar sim. E falar, eu mando. Entendeu? Vai jogar quem eu quero e acabou. E esse técnico era o Vanderlei Luxemburgo. Tá parado. Ou o Abel. Tá, o Abel. Não pega trabalho do meio. Já deixou claro que no meio do ano não pega. Mas seria. Seria, entendeu? Seria, sim. Agora, aproveita o Luxemburgo, tá parado, entendeu? Já teve no Corinthians, já fez um belo trabalho no Palmeiras, entendeu? Mas duvido que ele ia pegar também, viu, Ele pega. Pega? Ele Luxemburgo- pega. Será? Não sei. Luxemburgo Não sei. pega, Não cara. sei, Você não não vai tem querer ser técnico do Corinthians? Vai falar não pro Corinthians? Imagine, o Luxemburgo é um cara muito capaz. Que Um cara isso? que tem uma história no futebol que não tem jogador que não respeita. Você pega um menino desse, igual o Corinthians tem alguns bons profissionais, como o Pedrinho, como o Matheus Vital, Isso. que são jovens, mas têm potencial. Imagina, para um jogador desse é um sonho ter o Luxemburgo como técnico. Claro, Eles claro. vão ouvir o cara, vão seguir as diretrizes que eles... Agora, o Jair Ventura, eu concordo com o Monteiro. Eu acho ele um bom técnico, muito promissor, mas para o momento que o Corinthians enfrenta hoje, na minha opinião, ele não era o técnico mais adequado para o Corinthians nesse momento. Agora, é melhor do que o Loss? Eu acho que sim, tem um pouco mais de bagagem. E o Loss já estava... A torcida pegando aí no não dava pé, mesmo, não aí dá não mais. dava mais. Aí não dava Não dava mais. Agora, trocou. Acho que fez bem de trocar, embora eu acho que trocou tarde demais, e também trocou por um técnico que eu acho que não é o adequado pro momento que o Corinthians vive hoje. É Só isso. o tipo do treino bonzinho, sabe o Roger Machado? Então. E Então, o Corinthians tentou o Roger Machado. Então, e é isso que eu falo pra você. Então, o jogador faz o que quer esses caras, entendeu? Agora, se tiver um cara lá, entendeu? De pulso, de comando, tipo Luxemburgo, tipo Filipão que tá no Palmeiras, a coisa muda do dia pra noite. Agora é Corinthians e Flamengo. O Corinthians tem que esquecer tudo. Tudo. E dar a vida na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. É isso. E vai passar. O ano tem grandes chances. É um clássico monstruoso, as duas maiores torcidas do Brasil. É um jogo que não tem prognóstico, não dá pra adiantar nada aqui. Qualquer palpite é bobagem um jogo desse tamanho. Então o Corinthians tem chance sim, e a chance do Corinthians salvar o ano é tentar ir pra final da Copa do Brasil. Agora, se cair... A aí... coragem que o Felipão tem de trocar o time e falar assim, troquei, tudo bem. Você vai falar assim, Murilo, mas ele tem elenco? Tem.
O Felipão trocou ali os dois laterais, os dois zagueiros. Ele trocou a linha inteira. A defesa jogo inteira, pronto, e a ele troca defesa, a linha reserva inteira do Palmeiras Sim. é muito boa. Sim. É o Marcos Rocha. Independente de ser muito forte. bom, independente de ser muito bom, outros técnicos não trocam. E ele chegou e falou O assim, Roger não trocava, por vai exemplo. jogar esse campeonato, assim como o Renato Gaúcho, o ano passado, abdicou do Brasileirão. Abdicou e falou assim, ó, o brasileiro é esse time aqui, e jogava com outro time e foi campeão da Ganhou Libertadores. Libertadores. Né? A Venceu a estratégia Libertadores. dele foi vencedora. Então não adianta apenas ser técnico, a coragem, o pulso. Né? Tá de novo fazendo. Tá aí o Aguirre no São Paulo, tá aí o Felipão no Palmeiras, tá aí o Cuca fazendo um grande trabalho no Santos. O técnico faz diferença, sim. Essa é a grande realidade do futebol brasileiro hoje. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Fique agora com o Polo. Monteiro, você está de Polo Air hoje? Olha. Sensacional, né? Olha. Polo Air Olha também, logo, sensacional. Maxi Shopping, Jundiaí Shopping Outlet. Tem a Polo Racing agora, que Lauro Traud está correndo na Stock Car Light. Vai lá na linha da Polo Air, vai lá e compra sua Polo Air. Sensacional, parabéns, Monteiro, que bom gosto. Cara, eu tenho mais de uma dúzia de camiseta. Eu também, Entendeu? eu também. Mas tá faltando uma camiseta aí que eu não tenho, entendeu? Eu sei. O senhor vai ganhar no Natal. Daqui a pouco estamos de volta. Duas. Polo Wear. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui no seu canal 25 e www.canal25.com.br. Assista ao Placar Eletrônico de qualquer lugar do planeta Terra. Quero aqui mais uma vez mandar um abraço para todo o pessoal da LPM, do Tico, São Paulino. Tico, o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Pode acreditar, vai ser campeão brasileiro. Se você tem alguma dificuldade lá na sua empresa com tecnologia, liga na LPM. Vai lá, liga lá, tá aí o telefone na sua tela, ligou na LPM, resolveu tudo. Aliás, o ano que vem vai ter VAR, até no Campeonato Carioca, tudo. Eu acho que deviam ligar na LPM e fazer tudo lá, que aí vai funcionar. LPM é a empresa que faz o Brasil dar certo. Aliás, ontem eu estive no Allianz Parque vendo o Clássico. E quem O fez. senhor foi lá? Fui lá, estava bonito, lá. né? Que bonito. E quem fez todo o Wi-Fi do Allianz Parque foi a LPM. E estava funcionando? Voando. Antigamente não funcionava. Depois do trabalho da LPM, tá tudo funcionando. Sensacional. Parabéns, Tico. É Trabalho isso aí. show de bola. LPM é a empresa que faz o Brasil dar certo. Liga lá. Você quer tecnologia para tua empresa? Liga lá. Pergunta tudo que eles vão saber te responder. E vai ser campeão brasileiro, hein, Tico? Não esquece. Monteiro, ó, aproveitando esse momento, vamos falar do Tricolor que persegue ali, né, junto com o Inter de Porto Alegre, a liderança. E aí, fale do jogo, enquanto você vê imagens aí de São Paulo 1, gol de Diego Souza, São Paulo 1, Bahia 0, né? Minha cabeça está tão assim na segunda noite, Bahia 0. E aí, Monteiro?
Murilo, vou falar para você, eu não gostei do jogo. Jogo ruim, fraco, entendeu? Não sei porque era o Bahia, jogou bem retrancado, mas pela classificação hoje, o elenco, o São Paulo devia ter ganho facinho do Bahia. Não foi assim não, entendeu? Eu acho que, na minha opinião, como eu já falei aqui, você gosta disso, eu não tenho problema nenhum em errar. Errar é humano, e eu assumo. Quando a Aguirre assumiu o São Paulo, desci o cacete, fui contra o Moselli, dei um pau aqui na mesa, né? Mas reconheço hoje que não é tanto o elenco, mas é o trabalho do Aguirre que está fazendo efeito no São Paulo. Se você for ver o elenco do São Paulo, não é aquelas coisas de achar. Pô, ele conseguiu fazer o Diego Souza jogar, emagrecer, sabe? Vestir a camisa. Então, eu acho que mérito maior aí é do Aguirre. Mas o jogo contra o Bahia foi ruim. Foi ruim, eu não gostei. E o que o Flávio falou, vai vir muita coisa grande por aí, entendeu? Que o São Paulo vai ter que enfrentar, vamos ver, vai enfrentar e vamos ver como é que vai administrar isso aí. Por isso que eu acho que é muito cedo para apostar no São Paulo campeão ainda. Flávio, para mim foi uma baita vitória diante das circunstâncias. O São Paulo vencer um jogo sem Bruno Pérez, sem Reinaldo e sem Everton, que para mim são 3 hoje protagonistas. O São Paulo, como o Monteiro falou, é um time que não tem 15 jogadores, não tem 18 jogadores, não tem 20 jogadores, não tem elenco. E são 3 jogadores decisivos, são 3 jogadores que vêm fazendo... Quem faz os gols no São Paulo? O Everton, que dá assistência, o Diego Souza dá assistência e faz gol, o Nenê é o cara que faz o gol, o Reinaldo faz o cruzamento e o Bruno Pérez chegou e deu uma encaixada no time. Saiu o Militão, chegou o Bruno Pérez, deu uma encaixada no time. Sem esses 3, para mim foi... Claro, você vai falar assim, mas o jogo... Não, independente do jogo, venceu, ganhou, está com 49 pontos. Assim como o cara que entra na zona de rebaixamento não consegue sair mais, quando você também está na ponta da tabela, você se torna cascudo. Sim. Você não acha que foi um baita resultado sem esses 3 jogadores? Sim, considerando a situação que o São Paulo está brigando pelo título, o São Paulo tem que somar pontos, tem que fazer 3 pontos, não interessa como. O que a gente discute aqui é outra coisa. Você estar somando pontos, independente da forma como é importante. Só que você tem que estar bem estruturado para poder sustentar isso. Nós estamos cansados de ver ao longo dos últimos anos aí do Campeonato Brasileiro, desde que foi implementado os pontos corridos, de times que lideraram uma boa parte do campeonato e depois sucumbiram. Você chegar lá na frente é difícil, mas é muito mais difícil se manter na frente de um campeonato disputado como esse do que chegar lá. O São Paulo chegou. Agora o desafio do São Paulo é se manter. E assim, se continuar não jogando bem, do jeito que foi contra o Bahia, contra o Ceará, contra o Paraná, que é o último, o Paraná tem 16 pontos, não ganha de ninguém. O São Paulo não conseguiu ganhar do Paraná. Criou chances, é verdade, não conseguiu. Jogou 2 pontos fora num jogo onde a grande chance de quem está brigando pelo título com o São Paulo não vai desperdiçar. Esse eu acho mesmo. Mas então, quanto ao Atlético Mineiro durante a semana que perdeu, o São Paulo teve várias chances de Ok, gol. mas perdeu. É a mesma coisa contra o Bahia. Jogou mal e ganhou. Mas jogou contra o Atlético jogou bem e perdeu. Eu sei, Murilo, não é essa a discussão. Eu acho que o São Paulo é, junto com o Inter, os 2 maiores candidatos ao campeonato. Eu só acho que o São Paulo precisa ser mais regular. Porque jogando mal consegue ganhar do Bahia. Agora jogando mal, não vai conseguir ganhar do Palmeiras, não vai conseguir ganhar do Grêmio, não vai conseguir ganhar do Santos na Vila, não vai ganhar. Então o São Paulo tem que voltar a jogar o futebol que vinha jogando. Eu entendo que a ausência de peças de reposição fazem com que o time perca a qualidade quando alguns jogadores importantes não joguem. Foi o caso do jogo contra o Bahia, que é o que você disse aqui. Sim, são 3 jogadores fundamentais no esquema do Aguirre. Mas um campeonato de ponto corrido é assim. Daqui a pouco o Diego se machuca, daqui a pouco o Nenê está suspenso, daqui a pouco, como o Everton se machucou, é assim. Então, assim, o São Paulo precisa ser mais regular. O São Paulo está muito irregular e não é do jogo com o Bahia. Os últimos 5 jogos o São Paulo vem assim. Então, o São Paulo precisa engrenar novamente e voltar naquele momento Santos e São Paulo para poder ter jogo chance. São Paulo.
E aí, quanto vai ser? Nessa ascensão do Santos, que o Cuca parece depois que ele deu aquela entrevista lá, descendo o cacete no clube, eu acho que é empate. Empata. Depois o São Paulo pega o América em casa. É. Ganha do América? Tem que ganhar, né? Depois o Porque São Paulo pega o falar- Botafogo. Depois o São Paulo pega o Botafogo fora. Ganha do Botafogo? Não. Não ganha do Não ganha do Botafogo? Botafogo. Não, Não ganha do- Botafogo, Monteiro. Eu sei, dependendo da classificação. Murilo, viu? São Paulo ganhou do Paraná. É. Não, tudo bem, mas o Paraná deu 10 chutes a gol, não entrou Murilo, a o bola. eu Botafogo entendi. vai dar trabalho ainda. Claro Não, mas que não tô vai. dizendo que não vai dar Vai trabalho. vender, não tô cara. dizendo que vai ser fácil. Eu tô Não, dizendo mas é empata empate com lá. o Santos, ganha do América E empata com o Botafogo. e ganha. Não, eu acho que ganha do Botafogo. Eu acho Ó, que ganha. O São Paulo nessa tem. colocação, nas veja bem, circunstâncias normais, eu vou- se jogar o time titular, o São Paulo ganha do Botafogo. Eu concordo com tudo que o Flávio falou e tem mais uma coisa, uma agravante aí. Se acontecer isso mesmo, que ninguém tem bola de cristal, certo? 2 empates e 1 vitória, e o Inter ganhar os 3, abriu já, meu. Que também não acho. Sim, mas vamos Que o supor. Inter vai vamos- ganhar mas, os 3. mas existe possibilidade, entendeu? Existe, Vamos existe, supor, existe. ganha os 3. Existe. O que não pode é isso. É deixar o time que está junto, nesse caso aí, é disparar. Se disparar depois. Não. Porque assim, o aí dá Inter tempo. também não é um time tão confiável assim. O Não, Inter, não é, não Inter é. pega, vamos lá, o São Paulo faz 7 pontos. O Inter pega a Chape lá em Chape. E aí, quanto vai ser? Não é, cara, vai passar por cima, é Inter, né? Passa por cima? Eu acho que passa claro. por cima. A Chape ela já tá abraçada, dando beijo na boca do Paraná já. Já estão os dois abraçados namorando. Tá na bom. Série B. Depois o Inter pega o Corinthians aqui. Bucha. Perde do Aí é Corinthians. bucha. Não sei se perde, mas não vai ganhar no Tá Itaquerão. bom, Muito beleza, difícil. mas vamos dizer que empata o jogo ou perde? Empata. Empate, tudo bem? empate. Beleza? Depois o Inter pega o Vitória. Em casa, faz 7 pontos. 7 E o pontos. São Paulo 7 pontos. Mas isso estou falando para você. São Paulo 7 pontos se ganhar do Botafogo. É. Vai ganhar do Botafogo, vai passar o carro no Botafogo. Ah, é, tá bom, você vai ver só. Então, E depois se a gente conseguir empatar na Vila. É. Que tem, o Santos tem chance de ganhar do São Paulo na Vila. Não, mas eu acho que a Chapecoense perdeu só do Palmeiras. Não perdia em casa, fazia um monte de Mas a vários jogos. A Chapecoense tá Já perdeu. afundada, mano. Esquece. Você vê a Chapecoense jogar, dá até dó, cara. Verdade, verdade. A Chapecoense vai cair, cara. Só um milagre vai fazer a Chapecoense escapar. Milagre mesmo, cara. Eu acho que esses dois, Paraná e Chapecoense, já estão na Série B. Pode começar a fazer o planejamento de 2019. Também acho, concordo. Bom, eu acho que nas 3 próximas rodadas, São Paulo faz 7 pontos e o Inter faz 7 pontos e eles ainda vão estar nas 3 próximas rodadas. E eles se com o enfrentam mesmo número de ainda, hein? pontos. Se enfrentam E, e depois se enfrentam, acho que no Sul. no Sul. Exatamente. E no quarto jogo, o São Paulo vai pegar o Palmeiras no Morumbi, tá? Depois desses 3 jogos é o Que é um clássico. jogo difícil também. Claro que é. Que é um Exatamente. jogo difícil. O Palmeiras não ganha do São Paulo no Morumbi há 20 anos, hein? É um tabu gigante. Mas o Palmeiras pode até perder, mas vai vender caro a vitória do São Paulo. Claro, mas ele tem que esperar. São 3 jogos ainda, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Pode acontecer zebra, mas eu acredito que Tricolor vai ser campeão brasileiro esse ano. Esta é minha humilde opinião. Monteiro, e o Diga. Grenal, hein, Monteiro? E a confusão do Grenal? O Renato Gaúcho mandando entrevista depois. O Renato Gaúcho falou que o Inter não sabe ganhar. Você acompanhou? sempre tem essas polêmicas. E aconteceu lá. E falaram que o pessoal do Inter pediu para pegar leve, né? Quando nas quartas de final do Gauchão ainda, o Grêmio estava vencendo. E aí veio à tona essa informação. E aí eles falaram, tá bom, beleza. E agora, né? Veio à tona tudo isso. Ganharam, tripudiaram. Você acha muito choro do Renato ou você acha que ele tem razão? O Renato é chorão, né? Ele é criador de polêmica, entendeu? Sempre as entrevistas dele, sempre tem alguma coisinha que ele cutuca, ou fala umas bobagens. Não. Concordo, que não concordo. Que O quê? O Flávio não concorda com isso. Não, imagina. O cara só arruma confusão, vou falar o quê? Que ele tá certo? E tem outra, e Grenal sempre tem confusão, Grenal sempre tem. Eu acho que dos clássicos brasileiros, o Grenal ganha até de Palmeiras e Corinthians, entendeu? É muito complicado. Lá é complicado mesmo, entendeu? Lá é complicado. Então sempre sai confusão. Agora o Renato não tem o que falar, né? Sempre vai dar confusão quando ele dá entrevista, sempre. Já deu ano passado, lembra do Corinthians, que o Corinthians ia despencar, não sei o quê. Bom, e tem várias
para citar. Então, não se incomode com isso, que sempre vai acontecer. Mas eu gosto dele, cara. Eu acho também o não Renato, desgosto. sabe o que acontece com o Renato Gaúcho? Também não O desgosto. senhor tá triste hoje. O Renato Não tô Gaúcho, triste. O cara. senhor não pode estar tão triste assim. Estou triste, cara. Não Eu sei. preciso que o senhor fique mais feliz. O Renato Gaúcho, cara, ele criou um personagem. É um personagem. Quando o Grêmio ganha, ele cria polêmica. Quando o Grêmio perde, ele cria polêmica. Então, sim, ele fala que o Inter não sabe ganhar e o Grêmio sabe, ele sabe. Quando o Grêmio ganha, ele entra no campo, a filha dele entra no campo, rebola, é uma festa, faz de tudo. Então, assim, faz parte do futebol, faz parte da rivalidade. Grêmio e Inter, como o Monteiro disse, talvez seja o maior clássico em rivalidade do Brasil. Tem alguns outros que são parecidos, mas é uma rivalidade gigante. Então, isso faz parte, apimenta o jogo, apimenta o futebol. E como o Grêmio já ganhou muitas vezes do Inter, ontem foi a vez do Inter, jogou em casa, venceu. Ok, merecidamente. Foi limpo, não teve erros de arbitragem, não teve nada polêmico. O Inter ganhou jogando bola, ganhou, faz parte. Depois vai ter outro Grenal, o Grêmio ganha, e esse é o futebol. Vocês Exatamente. acham que a convocação da seleção brasileira atrapalhou quanto o Grêmio? O Everton hoje é o melhor jogador do Grêmio. Sim. Sim ou não? Sim. Talvez, inclusive, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Um dos jogadores mais decisivos que vem fazendo gol. Quanto atrapalhou, Monteiro? Bastante. Aliás, eu acho que o Tite não devia nem esses times que estão... Everton, Paquetá e Dedé. Não devia nem ter convocado. Depois ele vem no microfone, vem pedir desculpa, que realmente atrapalhou, sabe? O Tite falando, não é legal, mas atrapalhou bastante. Claro que atrapalhou, pô. Você acha que atrapalha muito, Flávio? Atrapalha, lógico que atrapalha. Um caso como esse, você tem um jogador hoje, é o jogador mais decisivo do Grêmio, o Everton. Sim. É o jogador mais decisivo do Grêmio hoje. Então, cara, você ficar sem esse jogador... Agora, nos jogos da quarta-feira, o Grêmio não vai jogar, porque está fora da Copa do Brasil. Mas o Dedé e o Paquetá, sim. Parece que o Cruzeiro e o Flamengo fizeram um acerto lá para que os jogadores voltem num voo fretado para chegar a tempo. Mas eu acho isso uma loucura, cara. O jogador chega arrebentado. E por mais o desgaste é muito grande. É uma correria gigantesca, é voo pra lá, voo pra cá, faz conexão aqui, pega outro avião ali e chega em cima da hora do jogo. Que cabeça que o cara tá, é diferente, não tá concentrado com o elenco, não treinou a semana. Por um jogador assim, por melhor que ele seja, eu acho até temerário. Mas Flamengo e Cruzeiro acreditam que isso vai ajudar, então que façam, é melhor pecar por ação do que por omissão. Isso. Mas é o único campeonato do mundo, né? Ou deve ter um outro também que não para, né? Enquanto o Brasil joga, e convoca, não pode convocar, né? Não deveria ter convocado. E os caras Faz experiência, pô, não precisa dizer, faz experiência. Vai jogar com El Salvador, Monteiro. Então, isso que eu tô falando pra você, tá louco, pra que fazer isso? Você acha que o Moselli sabe a escalação do El Salvador, não? Sabe. Sabe? Sabe até os reservas. Você acha que ele acompanha a Série B de El Salvador? Tranquilo. Você vê pelo Zap, pelos jogos que ele assiste, que ele passa pra gente, entendeu? Eu Agora jamais teria coragem de assistir isso. Agora ele está até no tênis, está envolvido. Ontem ele me informava o resultado do tênis. Sim. Sensacional. E o Peixe, hein? E o Santos, hein? Venceu de novo. Gabigol, hein, Flávio? O senhor que pegou tanto no pé dele, os telespectadores santistas aqui estão aguardando o senhor pedir desculpa, né? Igual o Monteiro fez com a Gui. O senhor disse que o Moselli estava enxugando gelo no programa. Não, o senhor disse isso aqui no programa. Enxugar gelo, ele enxuga. O senhor disse isso. Mas ele enxuga mesmo, ele enxuga gelo. Ele fica ali. O assunto agora é Santos, Peixe, Gabigol que venceu de novo. Cuca deu um jeito, hein? Tem coisas que é bom. É o que a gente estava falando aqui. O Vasco ter classificado para Libertadores foi um baita erro estratégico e ferrou o Vasco. Acabou com o time. O Santos também. O Santos aí, agora não está na Copa do Brasil, não está ali. E começa a vencer. Se esse efeito não tivesse há 10 rodadas atrás, será que o Santos também hoje não estaria, Flávio, disputando? A gente nunca vai saber. Mas tem coisa que faz mal para o time, né? Ele não tem 18, 20 jogadores para disputar 2, 3 competições. Mas tem Você técnico. Acha que o Santos agora tem? Então, agora tem. Por isso que eu falei para você. A gente já falou sobre isso aí. A importância do técnico com bagagem, com experiência. Chegou e falou, aqui quem manda sou eu, vai jogar esse e acabou. Não quero o cara bravo.
Entendeu? O que acontece é o seguinte, eu acho que é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Assim, não adianta, para mim, é minha opinião, tá? A importância do técnico não passa de 30%. 70% são os jogadores. Você pode trazer o Guardiola. Se você der um time ruim para ele vai conseguir alguma coisinha, mas não vai ganhar nada. Porque você pode ter a tua capacidade de montar estratégias, esquemas de jogo e tudo mais, mas se você não tiver jogador de qualidade para colocar em prática o que você planeja, não adianta nada. No caso do Santos, foram duas coisas. A primeira foi a contratação do Cuca. E a segunda, a contratação de jogadores que podem fazer a diferença no meio-campo. Como os dois jogadores que o Santos contratou, eles endireitaram o meio-campo. O Santos tem atacantes bons, na minha opinião, tem um goleiro excelente, laterais bons, o Vitor Ferraz e o Dodô são bons laterais, tem bons zagueiros. Tem o Alisson na cabeça da área, que é um bom jogador. Então o problema do Santos era ter um jogador que pensasse o jogo, que desde a saída do Lucas Lima, o Santos não tinha conseguido ainda fazer essa reposição. Quando contratou o jogador com essa característica, o Santos começou, em conjunto com a maior organização do Cuca, a apresentar resultados diferentes. Isso aí não é milagre, é trabalho, é a capacidade do técnico e mais uma qualificação do elenco. O Santos vai roubar ponto de muita gente, O Santos era tido como morto. Eu acho que não vai conseguir brigar pelo título, óbvio, na minha opinião, porque está muito distante, não dá para tirar. Mas o Santos vai brigar pela Libertadores. Vocês podem ter certeza que o Santos vai brigar pela Libertadores. Até o fim do campeonato, o Santos ainda vai dar muito trabalho. Também acho. E impressionante, né, Monteiro? O Gabigol voltou, né? Voltou. Você vê o que o Flávio está falando, né? Você contrata ali um meio-campo que serve o centroavante, que a bola chega no centroavante, ele volta a fazer. E não é um ou outro gol, ele está fazendo gol todo jogo. Fez 2 ontem, e outro dia fez 3 gols no jogo e está fazendo gol todo jogo. Ou seja, o treinador, que o Flávio falou, tem uma participação, a responsabilidade, fecha a defesa. Eu acho que o Flávio, não sei se você chegou a falar do Vanderlei também, além dos 4 defensores. Acabei de falar, falei agora goleiro, do né? Vanderlei. Espetacular. Pelo amor de Deus. E o Gabigol voltou a fazer gol, e aí? Sim. Quer que eu fale para você? Vou repetir. Mão do Cuca. Não é só dele, mas ele conseguiu fazer o time rodar. Entendeu? A jogar bola, a ter alegria em jogar. O Gabigol estava morto. Estava morto. Entendeu? Como foi morto, foi lá na Itália, entendeu? Não fez nada, brigou ainda, entendeu? Achou que ser titular não é assim. E estava desmotivado. E que na mão do Cuca está fazendo gol. É o esquema de jogo. Isso aí ajuda. Então. Ajuda. E isso maqueia também. Claro. Porque muitas vezes o jogador não tem uma atuação boa, que é o que o Murilo disse, o Gabigol estava morto. O Gabigol, ele é um jogador interessantíssimo, cara. Um cara que tem um histórico de fazer muitos gols. Ele foi infeliz na passagem dele na Europa, mas é um jogador que alguém discute que ele tem qualidade para fazer gol. Ele já mostrou isso. Agora, se o esquema de jogo não favorece, é difícil. Isso acontecia no Palmeiras também. Sim. Todo mundo criticava os zagueiros do Palmeiras, dizia que os zagueiros do Palmeiras não prestavam. Mas não é isso. O esquema era vulnerável, deixava a zaga exposta. Você vê, os mesmos zagueiros hoje fazem do Palmeiras a defesa menos azar do campeonato. Claro. O Felipão organizou do mesmo jeito que o Cuca organizou o Santos. Então é isso. Mas isso acaba mascarando. Às vezes a gente critica o jogador, não está jogando nada. Não está jogando nada porque está mal escalado, o esquema não está bem montado, o time não está organizado. O jogador sofre, principalmente o atacante, que é muito dependente de ser municiado por bolas em condições para poder finalizar e concretizar em gol. Se o time não cria, o que o atacante vai fazer? Então é isso. Então o Cuca tem um papel importante nisso. O São Paulo vai passar... O São Paulo vai... Nem um pouco. Eu demiti ele 3 vezes ao vivo aqui, mas a diretoria do Palmeiras não me seguiu o meu Olha que saudade do Roger Machado. Fala, Monteiro. Não, eu só ia falar que o São Paulo vai passar apertado lá na Vila, entendeu? Vai. Não é fácil jogar lá. Ser E o Santos vem em ascensão, entendeu? O Cuca no comando, vai passar apertado E o lá. São Paulo, historicamente, se dá bem na Vila. Hein? Isso. O São Paulo ganha sempre. Por isso que eu apostei no empate. Por isso que eu apostei no empate. Mas vai ser difícil. O senhor muretou Não, de novo. senhor, não sou não. Muretou de Você é novo. mureteiro. Muretou de novo. Você é O São Paulo mureteiro. vai passar o carro do Santos na Vila. Mureteiro Difícil, aqui só difícil, tem um. Difícil. É o Moselli. Mas Esse vai. é mureteiro.
Enxugador de gelo? Pô, ele põe aquela pedra de gelo em cima do muro e fica assim, ó, só enxugando. Enxugando. Roselli, você sempre será o Ademir da Guia da Mesa. Sempre. O eterno Ademir da Guia da Mesa. Se o senhor falar isso do Moselli de novo, o senhor vai ser suspenso 3 rodadas. De novo? O senhor De Felipe novo? Melo É da muita mesa. suspensão. Ele discorda toda hora. Porra. Toda vez é o Felipe Melo da mesa. Bom, essa semana aqui nós temos semifinais da Copa do Brasil. Eu estava olhando aqui na tabela, os jogos são no mesmo horário, Flávio, é isso? Os dois quarta-feira, 21h40. Não tinha como um ser quinta e outro ser quarta para ter como ver os dois? Não tinha como um ser 19h30, o outro Não 21h40? tinha. Tem que Não ser no tinha. mesmo Quer que eu horário. explique dos dois. por que não tinha? Por favor. Porque tem uma emissora de televisão que manda no futebol. Entendeu? Ela não passa o mesmo jogo para praça. Então, Palmeiras e Cruzeiro vão jogar em São Paulo, ela vai passar esse jogo para Minas, para outros lugares. Então, ela não quer ficar com a Não, tá bom, grade estamos dela em explicados, aberto. Estamos É explicados. isso. Queremos saber. Não tem jeito. Monteiro, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras, o jogo é no Allianz Parque. E aí, quanto vai ser esse jogo? Seu prognóstico? É difícil porque são duas grandes equipes, né? Mano Menezes não é tonto, como o Filipão também não é, mas eu vou apostar no Cruzeiro. Cruzeiro? Cruzeiro. Cruzeiro vence o jogo? Vence. Quanto vai ser esse primeiro jogo? 2-0. 2-0 Cruzeiro? E o Palmeiras tem que tomar muito cuidado sim, porque o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro joga melhor fora de casa. E o outro jogo, ano passado, o Cruzeiro fez 3-0 no Palmeiras, o Palmeiras empatou o jogo em casa também e depois caiu fora no Mineirão. Flávio, quanto vai ser Palmeiras e Cruzeiro? Nesse primeiro jogo vai ser 1-0 pro Palmeiras. 1-0 Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras vence o jogo por 2-1 e aí vai decidir lá. Outro jogo nitroglicerínico, esse é, né? Esse Clássico pelo amor de mundial. Deus. Flamengo e Corinthians, primeiro jogo no Maracanã. Monteiro, e aí? Nos velhos tempos, sim. Agora, Flamengo. Flamengo ganha o jogo? Flamengo Quanto ganha vai o jogo. ser? 3-1. 3-1? É. O Flamengo vai ganhar esse jogo 1-0 e o jogo na Arena Corinthians vai pegar fogo. O Corinthians vai pra cima do Flamengo que nem maluco no segundo jogo, mas eu acho que esse primeiro jogo o Flamengo vai ganhar apertado de 1-0. Esse jogo vai ser 1-1 no Maracanã e o Corinthians vai passar e a final da Copa do Brasil vai ser Palmeiras e Corinthians. Podem me cobrar depois também. Nitroglicerina pura. Vai ser bucha. Quero mandar um abraço pro pessoal do Alianza, do time do Clube Jundiaense. Eles foram pro Peru. Tá aí as fotos para vocês aí no estádio lá do Alianza, que o Alianza disputa lá no Peru. Toda a galera aí, o Barata, o Ieso, o Careca, o Caxambu, o Marquinhos Peru que jogou lá, né? Entendeu? Sensacional. Um abraço para toda a galera aí na foto. Eles foram fazer um amistoso lá e sensacional, né? Sempre bom ter amigos. Mais uma vez o futebol fazendo muitos amigos. Um abraço a todos vocês, grandes parceiros. Monteiro, para a gente fechar o placar eletrônico, acabou o tempo. Para quem você quer mandar um abraço voando? Voando. Um abraço para toda a minha família que está viajando. Por isso que o Murilo está falando que eu estou meio apagado hoje, porque estou sozinho e se ficar sem a família é complicado. Abraço para vocês, aproveitem bem. Eu não pude ir, mas um abração para vocês. Eu vou pagar uma pizza pro senhor agora. Hoje não tem tempo, né, Gabi? Então, hoje não tem tempo, cortaram meus abraços, mas eu vou mandar um grande beijo, um grande abraço aí para todos que assistem a gente todas as segundas. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por nos prestigiar. Esse programa existe por causa de vocês. Beijo no coração de todos do Placar Eletrônico. Tenha uma semana abençoada, com muita paz, com muita alegria e muita sabedoria. Valeu, Boa galera. semana. Um Beijo. abraço. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got
LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.